Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que seja uma noite de muita harmonia, paz e luz para todos. Caridade e razão. Indiscutivelmente, estamos ainda muito longe da educação racional. Conquanto necessitados de ponderação, agimos via de regra sobre o impulso de alavancas emotivas acionadas por sugestões exteriores. De modo geral, muito antes de decidirmos e discernir, assimilamos ideias que nos são desfechadas por informações e exibições que nem sempre se vinculam à verdade, e passamos a esposar opiniões que comumente nos induzem a desastres morais no comboio da existência. Habitua-te à realidade e não te entregues a impressões tumultuárias que porventura te visitem o coração. Com isso, não te queremos pedir para que transformes em palmatória de corrigenta ou para presentes ouvidos de pedra à frente dos semelhantes. Às vezes, há muito mais caridade na atenção do que no conselho. Fraternalmente, escuta que se te diga e observa o que vês, sem escandalizar os interlocutores ou ferir os companheiros que romagem terrestre, opondo-lhes censuras ou contraditas que apenas lhes agravariam as dificuldades e os problemas. Ao invés disso, aprendamos a filtrar aquilo que nos alcance o campo íntimo, aproveitando os elementos que se façam úteis aos outros e a nós mesmos, esquecendo tudo, mas realmente tudo, o que não nos sirva à construção do melhor. Conversação, na essência, é permuta de almas. Através da palavra, damos e recebemos. Isso, porém, não se refere a doações e recepções teóricas. Entendendo-nos uns com os outros, fornecemos e adquirimos determinados recursos de espírito que influirão em nossa conduta, e a nossa conduta forma a corrente de planos, coisas, encontros e realizações que nos determinarão o destino. Escolha de hoje, no livre-arbítrio, será consequência amanhã. Causa de agora será resultado depois. Cultivemos a harmonia à frente de tudo e de todos. No entanto, é preciso que essa atitude de entendimento não exclua de nossa personalidade o otimismo irradiante, a sinceridade construtiva, o reconforto da intimidade e a alegria de viver. Em suma, diante de todos e de tudo, deixemos que a caridade nos ilumine o crivo da razão, a fim que não venhamos a perder os melhores valores de tempo e da vida, por ausência de equilíbrio ou falta de amor. Esse é um texto do livro Encontro Marcado, da obra de Francisco Cândido Xavier, ditados pelo Espírito Emmanuel. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Em que a gente vem, a gente se acalma, a gente se tranquiliza. A gente para tudo que vivenciou no dia. E a gente aproveita para agradecer a Jesus por essa oportunidade, por esse convite que atendemos de estarmos aqui, mais uma vez reunidos. Sabemos, Senhor, que ainda somos muito pequeninos, que ainda somos muito viciosos, ainda somos muito cruéis, mas já queremos, Senhor, sentar à sua mesa, já queremos ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos e, com certeza, nos modificarmos. Então, Mestre, abençoa essa nossa vontade, essa nossa determinação, e que possamos levá-la sempre adiante, a fim de que, mais fortalecidos, possamos nos vencer esses atavismos que ainda temos de reagir à menor ofensa, ao menor desagrado. Sim, ainda somos muito dessa forma, mas já queremos, Senhor, trazer para o nosso dia a dia melhores ações, melhores pensamentos, melhores vibrações. Muito obrigado, então, por essa oportunidade. E, aproveitando esse momento, Mestre, leve essas vibrações positivas a todos aqueles que sofrem,
aqui próximos a nós, no Rio Grande, em todos os lugares onde haja uma dor, um sofrimento, um pedido de socorro. Ampara, Senhor, a todos, abençoa-nos com seu amor e com a sua luz. Graças a Deus. E vamos agora à palestra, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Boa noite aos amigos, rostos conhecidos. Cada vez eu conheço mais pessoas aqui e me sinto mais acolhida e feliz de estar nessa casa, que nos convida e nos recebe com tanto carinho. Quem acompanhou a última palestra lembra que eu falei a respeito do Espiritismo, né, o que era o Espiritismo. E dando continuidade a essa pesquisa, a esse estudo que eu tenho feito, nós hoje vamos falar um pouco sobre a casa espírita. A casa espírita que é um ponto de luz. Imaginemos o céu na escuridão e aquelas estrelinhas. Ali são as casas espíritas pelo mundo, nos acolhendo, dando luz, dando caminhos e direcionamentos à nossa vida. E hoje vamos tratar um pouco sobre esse assunto. No dia 1º de abril de 1858, Allan Kardec fundava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era um local simples, fechado, não era permitida a entrada de curiosos. Ali encontravam-se médiuns, pesquisadores, cientistas, estudiosos, que queriam entender um pouco melhor a respeito desse diálogo entre o terreno e o espírito, né? Nós aqui encarnados e o espírito. E eles faziam isso baseado na filosofia e na ciência. Então esse era o fundamento e objeto do estudo de Allan Kardec com os seus pares. Mas esse trabalho foi crescendo e chegou no Brasil em 1865, quando é fundada a primeira casa espírita do Brasil, chamada Grupo Familiar. Por que Grupo Familiar? Porque naquele tempo as pessoas se reuniam em casa, e isso perdurou por muitos anos, até os anos 70. Eu lembro quando criança de reuniões em minha casa, os adultos se reuniam na sala, as crianças ficavam brincando na cozinha ou no pátio, enquanto ali se realizavam intercâmbios mediúnicos. Era muito comum, mesmo porque eram tempos em que o espiritismo, como até hoje, mas de uma maneira um pouco mais ostensiva, era muito julgado. Então havia muita agressão, inclusive de jogarem pedras nas casas espíritas. Então esse trabalho de se formar a casa espírita em si foi muito difícil, exaustivo, mas incansáveis foram os espíritas que por todo esse Brasil fundamentaram a nossa doutrina e não se renderam àqueles que estavam contra. E esse trabalho começa muito cedo com Bezerra de Menezes, que abraçou a causa espírita através do conhecimento, através da sua exemplificação de uma vida que foi sempre de muito amor e muita compaixão pelo próximo. E Bezerra nos traz esse cunho religioso aqui para o Brasil, porque no Brasil que realmente se fundamentou o espiritismo no cunho religioso, não só nas pesquisas, né, devido às atividades mediúnicas, mas também nesta questão religiosa, haja visto que temos essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz Jesus como modelo e guia. E assim as casas foram despontando, esses pontos de luz foram aparecendo no nosso país. Veio então Chico Xavier, Divaldo, mais à frente tantos outros médiuns que nós conhecemos hoje, né, que nos trazem tanto conhecimento
e nos despertam essa semente que Deus plantou em cada um de nós, do amor, da caridade, e os 5 fundamentos da doutrina também, que são tão importantes. Mas, geralmente, as pessoas que frequentam a plateia, que vêm pela primeira vez, às vezes se questionam como funciona uma casa espírita. A casa espírita ela é dividida em departamentos. E eu fiz aqui um paralelo dos departamentos ou das atividades da casa espírita com o corpo humano. Porque o nosso corpo humano ele é muito perfeito, ele anda tudo em sintonia. E a casa espírita também. Então eu imaginei assim, que a palestra seria a boca e os ouvidos da casa espírita. Porque há uma boca que comunica, que traz o alento, que traz o ensinamento, ou desperta, através dos fundamentos da doutrina espírita, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E do outro lado estão os ouvidos, prontos a receber aquilo que nós trazemos de conhecimento, do nosso pouco conhecimento, porque somos um grãozinho de areia na imensidão do que é a vida após a morte, o desenvolvimento da evolução, os mundos, a pluralidade dos mundos e etc. Então, o pouco que conhecemos, gostamos de compartilhar com os amigos. E aí se faz a divulgação da casa espírita. Nós podemos dizer que os grupos de estudos de uma casa espírita são o cérebro, porque ali é que as pessoas vão debater, vão pesquisar, vão buscar o conhecimento, trocar experiências e ideias, tirar suas dúvidas, adquirir conceitos, transformar-se. Aprender a transformar-se. Ver no estudo, naquele conteúdo teórico, a possibilidade de uma prática, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de pensamentos. E assim a gente tem esse cérebro que vai se movimentando dentro da casa espírita, que são os grupos de estudo. Podemos dizer que a evangelização que cuida das nossas crianças é o útero. Ali estão se formando os novos espíritas, as novas sementes que vão ser plantadas por esse Brasil, por esse mundo, e que vão trazer uma nova sociedade. Então há de se ter muito cuidado na evangelização, por tão especial que ela é, porque temos em nossas mãos esses irmãos que reencarnam, que são milenares, são seculares, e têm consigo uma história. Mas nesse primeiro período de vida, até os 7 anos, tão importante, ali podemos colocar a terra fértil e necessária para o desenvolvimento das crianças. Eu diria que a sala de passes é o aparelho circulatório, onde vamos receber, através da fluidoterapia, as energias, as ondas e tudo mais que vai nos revigorar, vai nos trazer os medicamentos que buscamos, vai nos trazer a luz que vai adentrar ao nosso corpo, a nossa mente, fortalecendo o nosso espírito. Poderíamos dizer também que os membros superiores ou os braços de uma casa espírita estão no atendimento fraterno, o acolhimento, o abraço. Quantos chegam necessitados de um diálogo, de uma escuta? Quantos chegam precisando de um abraço? Querem chorar, querem um ombro amigo e encontram nesses irmãos que estão capacitados para o atendimento fraterno esse acolhimento que tanto buscam. Então, por isso, eu considero o atendimento fraterno como os braços do Centro Espírita. Assim como eu considero como os membros inferiores ou as pernas que vão caminhar esse departamento muito novo que é o da comunicação, que nos permite hoje estarmos aqui em Braço do Norte, fazendo uma exposição que poderá ser enviada para qualquer lugar do mundo.
inclusive através das mídias sociais. Então é muito importante o departamento de comunicação, porque ele vai estender o que nós entendemos, ou o que nós estamos procurando passar, de uma forma muito mais dinâmica. Eu diria que os grupos mediúnicos são os rins do centro espírita. Por quê? Porque eles vão filtrar as energias. Tudo que nós trazemos para cá, ou tudo que se capta através da espiritualidade, como elementos que possam prejudicar não só a casa, como as pessoas, os trabalhadores e aqueles que estão aqui também, vão ser recebidos nos trabalhos mediúnicos. E ali, nos grupos mediúnicos, através da comunicação, serão orientados e seguirão seus caminhos. E para finalizar, eu diria que o coração da casa espírita só poderia ser a caridade, que é quando tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que escutamos, tudo aquilo que lemos nos livros, debatemos, experimentamos, se faz ação. A caridade, dentro da área de promoção social de uma casa espírita, é a ação daquilo que aprendemos. E ela é tão importante quanto qualquer outro setor. Hoje, a caridade, a promoção social, está fazendo um movimento imenso e incansável neste momento que nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando pela tragédia talvez mais triste que aconteceu no Brasil. E isso está mobilizando muitas pessoas e muitas outras tantas que ainda não fazem parte da promoção social, da casa espírita, estão aderindo a essa ideia. Porque há necessidade de olharmos o nosso próximo com mais compaixão, com mais carinho. E a casa espírita faz isso com muita habilidade, proporcionando aos trabalhadores, aos frequentadores, a possibilidade de, nem que seja com um agasalho, enfim, estar promovendo também a assistência àqueles que necessitam. Mas esta foi a visão do ponto de vista físico. E eu gostaria de falar um pouco sobre a visão da casa espírita, desse ponto de luz, sob o ponto de vista espiritual, na dimensão espiritual. E eu fiz esse estudo baseado num livro chamado Na Seara do Bem, esse livro de Luiz Antônio Ferraz, psicografia de Tonini. Tonini foi um trabalhador de uma casa espírita em Pirassununga. E ele sempre foi muito curioso e queria saber como funcionava as dimensões espirituais da casa espírita. Ao desencarnar, ele consegue, através do seu trabalho, este objetivo dele. Ele é um privilegiado, né? Então ele vai estudar, enquanto espírito, como funciona uma casa espírita. E ele faz esse relato através do livro, nos trazendo notícias de como funciona. E é muito interessante. Vejam só, nós, enquanto frequentadores da casa espírita, somos preparados pela espiritualidade desde muito tempo. Tentem lembrar a primeira vez que vocês pensaram em vir a uma casa espírita assistir uma palestra. Desde ali já havia um trabalho espiritual. Mentores, amigos, pessoas que os amam, que já estão no plano espiritual e que ali suspiraram no ouvido de vocês por tantas vezes para que vocês viessem, para que nós estivéssemos na casa espírita. Hoje, quando nos programamos para vir aqui, e alguns podem ter pensado, está tão frio, acho que vou ficar em casa. Daí disse, não, eu vou. E se não, eu vou, era aquele irmão espiritual que estava ali presente ao seu lado, lhe preparando para que estivesse aqui, recebendo essa troca de energias, esse exercício mental para que pudéssemos aprender alguma coisa. Então chegamos à casa espírita.
E na parte de fora dela existe algo chamado campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele nos protege para que, ao adentrarmos a casa espírita, se estivermos junto a algum irmão ou alguma energia de uma negatividade muito grande, que ele fique lá fora. Porque aqui é local para que nossas mentes se abram e a gente possa usufruir daquilo que está aprendendo. E geralmente esses irmãozinhos nos atrapalhariam com pensamentos que não fariam sentido nesse momento. Então eles ficam lá fora, mas não desamparados, pois lá fora espiritualmente são colocados alto-falantes para que eles escutem o que está acontecendo aqui dentro e tentem, quem sabe, se render a isso que acontece aqui, inclusive as ondas de amor que estão aqui. Então, estamos protegidos. Adentramos a casa espírita, estamos protegidos. Quando chegamos, encontramos uma caixinha, que é para colocar o nome dos nossos entes queridos, das pessoas que amamos e que geralmente podem estar passando por algum problema. Nessa caixinha, muitas vezes colocamos esse nome mecanicamente, mas muitas e muitas vezes colocamos com muito amor e preocupação. E enquanto estamos escrevendo este nome na caixinha, no papelzinho que vai para a caixinha, ali já tem irmãos espirituais prontos para pegar esse nome, captar o local através da nossa mente, porque estamos escrevendo e pensando na pessoa, e neste momento eles já estão indo lá ver o que se passa, ver de que forma podem ajudar. Então é um trabalho incessante que acontece no mundo espiritual enquanto estamos sentados aqui por esses 30 minutos. E olha que interessante, parece um nada, mas essa música que é colocada antes de começarmos a palestra, ela é ondas de energia. E essas ondas, elas são da cor, descreve-nos Tonino, não da cor, mas elas lembram muito flocos de luz que saem pairando pelo ar. Então a música são flocos de luz pacificadores que pairam no ar para nos trazer harmonia, para que a nossa mente se descanse e se abra para o momento da palestra. Durante a palestra, muitos de nós aqui estamos sendo atendidos, tanto os reencarnados, quanto os desencarnados. Nesse momento, essa sala está cheia de irmãos que buscam também o conhecimento, as respostas que eles precisam. Mas não se assustem, ninguém está sentado no colo de um espírito e muito menos um espírito sentado em seu colo, porque a dimensão onde eles estão é outra. A gente não tem noção do que é uma casa espírita, porque a gente se prende a estas paredes, mas isso aqui é imenso a nível espiritual. E eles estão aqui, e muitos, muito mais do que nós, aprendendo, buscando trocar essa energia, captando a nossa amorosidade, a nossa paz, a nossa tranquilidade deste momento para que eles também possam usufruir de um pouco de paz. Então, os nossos irmãos espirituais estão aqui, também buscando conhecimento. A pessoa que se apresenta para dar a palestra, preparada anteriormente, ela também está rodeada de mentores espirituais. E eles entram em sintonia, tanto os mentores da casa quanto os do próprio palestrante. E eles entram aqui em sintonia com o palestrante para que possam buscar da bagagem cultural, de experiências, de vida do palestrante, a fala que chegue até vocês. A fala que traga algo produtivo e construtivo. A gente tem uma colinha, mas muito do que a gente fala vem dessas intuições que a espiritualidade nos traz. Vamos falar um pouco também dos palestrantes, dos espectadores, né, da plateia.
É interessante que ele fala no livro que existem pelo menos 4 tipos de plateia, né, de pessoas que estão escutando a palestra. A primeira é aquela pessoa que vem sedenta, esfomeada de conhecimento, de respostas. E a cada frase, ou em determinadas falas, ela já consegue criar a imagem mental do que está acontecendo, do que está sendo falado, e ali aquilo já faz um efeito de reflexão, de mudança. Então ela já busca, através dessas pequenas palavras ou dessas frases que lhe impactam o coração, a mudança necessária. E todos nós, amigos, todos nós agora estamos protegidos pelo nosso mentor, que ele está buscando abrir as nossas mentes para que a gente possa captar da melhor forma possível as mensagens que são passadas. Existe também aqueles irmãos que adentram a casa em desespero, melancólicos, tristes, achando que nada vai dar certo, como se uma nuvem negra lhe cobrisse a cabeça. E agora, nesse instante, estão sendo lhe repassados fluidos espirituais, remédios, mecanismos que façam com que essa dor, esse sofrimento, essa coisa angustiante que lhe dá no peito, saia do seu peito. E creiam, gente, que eu acho que muitos já tiveram essa experiência. A gente consegue sair mais leve. Aos poucos mais recalcitrantes, aqueles irmãos que vêm à casa como quem cumpre uma obrigação. E durante a palestra, seja porque o assunto não lhe interessa, ou porque está muito cansado, enfim, seu pensamento voa, vai embora. Está pensando em outra coisa. Mesmo assim, essa espiritualidade amiga está ali, tentando buscar e resgatar esse pensamento que voa como pipa, para que ele possa receber ou captar pelo menos alguma coisa da mensagem. E muitas vezes acontece também aqueles que dormem durante a palestra, cansados, exaustos. A espiritualidade às vezes também faz dormir. Mas eles dormem e têm esse desinteresse mesmo assim, enquanto estão naquela soneca gostosa durante a palestra, a espiritualidade está ali, tentando trocar as energias. Nada é perdido, nada é perdido. E continuamos nessa tarefa de explicar a casa espírita através da noite da palestra, na parte do passe. O passe, ele é preparado durante todo o dia. Aquela sala de passe, encontram-se ali irmãos desencarnados, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, toda a falange de espíritos preocupados com as pessoas que vão adentrar a casa e buscam, através da natureza, os fluidos melhores para que possam compor naquele ambiente tudo aquilo que cada um de nós precisa. Durante esse momento que estamos aqui, a água está sendo preparada para cada um de nós. É incrível. Porque enquanto os mentores espirituais estão aí, captando as nossas energias e sentindo aquilo que nós necessitamos, já estão em contato com os irmãos espirituais que estão lá na sala do passe, preparando a água. E acreditem, o copo que vocês pegam, o copo que nós pegamos para tomar água, era aquele que era para ser nosso mesmo. Ali tem um remédio personalizado para cada um de nós. Mas nada disso adiantaria ou adiantará se nós não estivermos alinhados em pensamento, com a nossa fé arrebatando os nossos corações. Porque não adianta tudo isso ser planejado, ser projetado, ser trabalhado pela espiritualidade, esse ponto de luz tão precioso, se cada um de nós, da nossa caminhada íntima, não estiver predisposto a aceitar, acreditar, ter fé e reconhecer que, como um remédio que a gente tem que tomar por vários dias, o passe também
ele tem esse efeito. A gente tem que ter o passe por várias vezes. E quando a gente toma certos remédios, a gente não pode ter alguns hábitos, como, por exemplo, tomar antibiótico, não posso tomar uma cervejinha, certo? Então, a mesma coisa acontece com o passe e com a palestra também. Eu tomo esse remédio nas terças-feiras, que é o passe, é o conhecimento que eu adquiro, mas eu tenho que mudar a minha conduta lá fora. Por isso que muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: poxa vida, frequento a casa, tomo passe e nada muda. Será que nada muda? Ou será que nós não mudamos diante de tudo isso que é construído, que é trazido para nós? Lembrem-se das palavras de Jesus que ele dizia: o que queres de mim? Quer que eu te cure? É o que a gente pensa quando entra aqui, a espiritualidade pensa. O que cada um de nós quer quando adentra a casa espírita, quando entra na sala do passe? O que nós queremos? Se nós queremos a nossa mudança, nós queremos força moral, nós queremos o remédio para a nossa alma, para nosso emocional, para o nosso corpo, nós necessitamos recebê-lo com fé e com o desejo de mudança. E segue Jesus dizendo, depois da cura: vá e não peques mais. É o momento em que colocamos o pé para fora. Não adianta tomarmos o passe, sairmos daqui revigorados e na primeira esquina criarmos encrenca por causa de um outro motorista que não está dirigindo bem. A gente precisa buscar sempre, e eu sempre falo isso em minhas palestras, a gente precisa buscar o equilíbrio mental, senão a gente sucumbe. Não há remédio que vá resolver nossos problemas. Finalizando, temos também o atendimento fraterno, que geralmente acontece depois, eu não sei como funciona aqui na casa, mas geralmente é no dia da palestra. E o atendimento fraterno é incrível, porque ele acontece realmente em dinâmica nas duas dimensões. Enquanto a pessoa está sendo acolhida pelos trabalhadores da casa que foram capacitados para o atendimento fraterno, ao mesmo tempo existe uma espiritualidade ali, protegendo, amparando, e outro grupo já está indo à casa desta pessoa que pediu atendimento para retirar os miasmas, para buscar irmãos que estejam atrapalhando, para levar para o trabalho mediúnico. Gente, é uma engrenagem incessante. E é muito bonito de ver isso acontecer e imaginarmos isso acontecendo. Por isso, é tão importante a gente respeitar o trabalho de uma casa espírita, porque ele não é só o que acontece aos nossos olhos. Ele é muito maior, ele é muito mais amplo. E a gente precisa ser sempre grato, porque toda vez que a gente entra aqui, tudo que foi preparado foi para nós, cada um, com muito carinho pela espiritualidade. Ao retornarmos à nossa casa, os espíritos amigos também retornam à pátria espiritual. E muitas vezes levam para lá, para os estudos, para o encaminhamento aos hospitais, aqueles que ficaram lá fora. E olha a importância de cuidarmos de como pensamos, de nossas ações, porque pode muito bem, ao sair dali do passe, se não estivermos em sintonia, se não tivermos acreditado naquilo, nos concentrado e buscarmos receber essa energia da fluidoterapia, eles ali já vão nos abraçar de novo e vão dizer: vamos para casa. Então é muito importante a gente orar, vigiar e se cuidar. E a casa espírita, toda terça-feira aqui em Braço do Norte, ela faz exatamente o que Jesus fez conosco há 2000 anos atrás. Ela diz: vem comigo, vem pertencer aqui, vem trabalhar, conhecer a doutrina espírita, buscar esta mudança. E para finalizar, eu busquei no Evangelho, que eu acho que sempre tem que ser a base nossa, o capítulo 25, que diz: buscai e achareis.
Buscai na casa espírita e achareis. E Mateus nos brinda com uma passagem de Jesus que diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. E a espiritualidade nos explica que, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos, e vos servirão de guia. Tal como o anjo de Tobias, pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à vossa porta, ela se abrirá para vós. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonado às vossas próprias forças, e caireis como o justo castigo do vosso orgulho. Amigos, esse movimento de vir à casa espírita, ele tem que valer a pena, pelo projeto que foi feito, por tudo como é organizado, e a gente não deve esquecer, é um ponto de luz que se abre para nós, e nós devemos aproveitar toda oportunidade que nos é dada. Fiquem em paz, que Jesus os acompanhe essa semana, e eu agradeço a escuta. Meus irmãos, então, estamos muito felizes, né, com essas palavras da irmã Lúcia, que nos mostrou mais uma vez um pedacinho do que será o reino dos céus, aquele que Jesus nos prometeu, nos mostrou, que são esses momentos de paz que a gente tem aqui na Casa Espírita, esse momento em que a gente pode relaxar, a gente pode pensar de uma forma muito positiva assim, as influências, né, malsãs do mundo. Aqui estamos realmente protegidos, como ela nos lembrou muito bem. Então só temos a agradecer por estarmos aqui, por já nos resolvermos a vir aqui, a buscar esses momentos. É só uma prédica do que teremos, né, mais à frente, quando realmente quisermos nos mudar, quando realmente quisermos fazer essa modificação no nosso dia a dia, que só será para o nosso bem, não há outro. Não há outra forma de ser feito. Então que possamos cada vez mais nos determinarmos a isso, a fim de que possamos buscar esse reino dos céus tão prometido e que existe e que nos dá muita esperança como espíritos imortais que somos, de estarmos cada vez mais próximos a Jesus e ao Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Ampara-nos, proteja-nos e a todos aqueles, Senhor, que sofrem dores físicas, dores morais, mas que por um bom motivo as estão vivenciando, a fim de que o progresso se faça, que possamos todos, cada vez mais rápido, como determina a lei do progresso, possamos transformar esse planeta, para que logo, logo possamos estar fluindo da regeneração, que será muito bem-vinda. Muito obrigada por tudo e graças a Deus. E agora vamos passar à segunda parte, né, dos trabalhos da noite, que são os passes. E os companheiros que se levantam agora são os passistas e aqueles que querem receber, que permaneçam em seus lugares. Muito obrigada, boa noite.